Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal, que Deus possa abençoar cada um de vocês, que possa cuidar da vida de vocês, que vocês possam estar curtindo meus vídeos, possam estar escrevendo no comentário o que vocês têm achado, amém? Compartilhado com aquelas pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus e que Deus possa sempre estar iluminando os passos de vocês. Hoje aqui vamos falar a respeito do tema fertilidade, porque o nosso tema hoje é santidade em meio às festividades. É o que a gente tem visto muitos nos dias atuais. Assim como eu também fiz um vídeo, depois você pode entrar aí e você vai ver que eu fiz um vídeo a respeito do carnaval. Vamos falar a respeito da festividade. O texto base hoje para o nosso vídeo é a Epístola aos Romanos, capítulo 12 e o verso 2 que diz: Não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Né? Não conformeis com este mundo, porque estamos vivendo dias de muitas festas, né? Comemorações, eventos e celebração. E o mundo diz, é só uma festa. O mundo diz, todo mundo faz. O mundo diz, não tem nada demais. Isso são coisas que o mundo diz. Mas o que realmente a palavra de Deus diz a respeito, né? E a pergunta é, escreve no comentário o que você acha, né? Como você está lidando com isso? Será que todo o ambiente é lugar para um servo de Deus estar? Escreva aí no comentário se é sim ou se não. Amém? Porque o povo de Deus sempre foi chamado para ser diferente. O povo de Deus foi chamado para ser diferente. Não melhor do que ninguém, mas separado daquele povo mundano que só quer festa, aquele povo que só quer os prazeres do mundo, porque o povo de Israel foi alertado, há muito foi alertado a respeito disso, porque na Bíblia Deus sempre advertiu o seu povo para não se misturar com prática pagã, né, com prática daquele povo que pagava, né, pagãs, aquelas práticas ruins que está lá no livro de Êxodo. Quando você tiver um tempinho, você consulta lá. Livro de Êxodo, capítulo 23, e o versículo 2 que está escrito: Não seguirá a multidão para fazer o mal. Depois você vai lá e consulta. Nem sempre o que é popular é aprovado por Deus. Às vezes a pessoa fala, não, está popular, mas não é aprovado por Deus, né? Nem sempre o que é cultural é espiritual. Então são coisas, conceitos diferentes. Se é popular, nem sempre é aprovado por Deus. O carnaval é popular, mas eu creio que não é aprovado por Deus. Escreve no comentário se você também crê. Ele também diz que nem sempre o que é cultural é espiritual. Pensa, não, é da cultura brasileira, mas cuidado, que às vezes não é espiritual, né? Nem porque o problema não é a festa em si. O problema é quando a festa nos afasta da presença de Deus. A gente vê que tem festa que só nos afasta da presença do Senhor. Tem festa que nos vez de nos aproximar, nos afasta da presença de Deus. Então isso a gente tem que ficar alerta, né? Nem todo ambiente edifica também. A gente tem que ter cuidado com isso, porque a palavra de Deus fala lá na Epístola aos Coríntios, né? 10:23, a primeira epístola ao Coríntios, né? 1 Coríntios 10:23, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, são coisas que a gente tem que ter cuidado, porque tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Existem lugares onde a bebida domina, existem lugares onde a imoralidade é incentivada, existe lugares onde a música exalta o pecado, existe lugar onde o nome de Deus não é honrado. Este lugar vamos afastar, porque assim como a palavra de Deus fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. E a pergunta que vai é: o Espírito Santo se sente confortável onde você quer estar? Responde aí no comentário aí, se será que o Espírito Santo se sente confortável onde você está, né? Você pode estar em uma festa, mas a festa pode não estar no centro da vontade de Deus. São cuidados que temos que ter: festividade e presença do Senhor. São duas coisas que a gente tem que ver qual que a gente prefere, a festividade ou a presença do Senhor. Porque o testemunho fala mais alto.
Você é luz, e luz não combina com treva. Foi o próprio Jesus que disse. Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Foi Jesus quem disse. O crente não vive por emoção, vive por propósito. Esse trenzinho de emoção, estou emocionado hoje no culto e amanhã estou no mundo. Não, isso não é conversão. Conversão é propósito. Você vive por propósito e não por emoção. Não vive por momento, vive por chamado. Então esse trenzinho de momento também esquece. É o seu chamado que Deus quer. Às vezes o Espírito Santo nos incomoda e esse incômodo é proteção. Quando o Espírito Santo fala, não vai, você vai. Então o Espírito Santo queria te proteger e você não quis a proteção dele. Santidade não é isolamento, é posicionamento. Não significa que você nunca pode participar de uma comemoração familiar ou social. Então não significa isso, viu? Mas significa que você precisa discernir o ambiente. Você tem que saber se o ambiente é próprio para a presença do Senhor. Você tem que avaliar o que aquilo produz em você. Você tem que ver se aquilo te deixa em paz com o Senhor ou se aquilo te deixa longe do Senhor. E a pergunta é, isso glorifica a Deus? Então, você é três coisas. Você primeiro o ambiente, depois você vê o que produz você e depois você vê se essa festividade glorifica ao Senhor, viu? Porque se a resposta for não, afasta. Se a resposta for sim, você tem que ir, viu? Talvez seja melhor dizer eu não vou do que você ir e depois você ficar entristecido ali, né? Porque perder uma festa é melhor do que perder a presença de Deus. Então, é coisas que a gente tem que ter cuidado, né? Porque o mundo celebra excessos, mas o céu celebra santidade. Então, não vamos esquecer que só vai para o céu os santos, aqueles que estão em santidade. Porque hoje Deus está levantando uma geração que não se vende por diversões momentâneas, né? Deus quer levantar povo que ainda adora verdadeiramente a palavra dele e que não tem colocado diversões na frente da palavra, né? Que você seja diferente, que você seja firme na presença do Senhor, que você seja luz, né? Que até nas épocas da festividade você seja uma pessoa diferente, por mais que muita gente vão dizer, fulano é bobo porque não veio para a festa, mas você é diferente, né? Às vezes aqueles que estão te chamando de bobo hoje, aí você vai para o céu e eles não vão, porque eles têm buscado mais a festividade do que a presença, porque a maior festa que nos espera não é aqui, é no céu. A maior festa é na eternidade com Cristo Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Mais um vídeo aqui no canal, que você possa curtir, que você possa compartilhar e que você possa estar me seguindo. Escreve no comentário e responda as perguntas que eu fiz para vocês. E não se esqueça, sempre consulte a Bíblia. Amém?